Meus amados irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor, nosso bendito Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um bom dia a todos. É bom mais uma vez nos reunirmos, não é? Nesse que é o dia do Senhor, mesmo em famílias. Nós estamos aí com esse problema do coronavírus, mas podemos nos reunir em nossos lares e acompanharmos então a ministração da palavra de Deus neste dia, nesta hora. Eu quero convidá-los então, irmãos, a abrirmos aí no Salmo de Davi, o Salmo 29, e eu iniciarei nessa manhã então com a leitura desse texto da palavra do Senhor. Salmo 29, Salmo de Davi. Assim diz o nosso Deus, o Santo Deus, em sua santíssima palavra. Tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai o Senhor na beleza da santidade. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas, troveja ao Deus da glória. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade, a voz do Senhor quebra os cedros, sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano, ele os faz saltar como um bezerro, o Líbano e o Sirion como bois selvagens. A voz do Senhor despede chamas de fogo, a voz do Senhor faz tremer o deserto, o Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz dar crias corças e desnuda os bosques, e no seu templo tudo diz glória. O Senhor preside aos dilúvios, como rei o Senhor presidirá para sempre. O Senhor dá força ao seu povo, o Senhor abençoa com paz ao seu povo. Amém e amém. Meus irmãos, eu quero convidá-los a juntos irmos ao Senhor em oração. Oremos. Deus bendito, nosso bendito Pai que estás nos céus, aquele que é o autor e consumador da nossa fé, o nosso Redentor, nosso Salvador, o santificador das nossas almas, a Ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor sejam ministrados. Agradecemos porque nessa manhã nós temos o privilégio de entrarmos na Tua santa presença. Nós queremos louvar, nós queremos bendizer o Teu nome, ó Deus. Nós queremos reconhecer as Tuas maravilhas no meio de nós, Senhor. Porque Tu és o Deus que fez uma aliança com o Teu povo. E o Senhor jamais falha. O Senhor é o Deus fiel. E nós adoramos o Senhor por isso também. Senhor, queremos pedir ao Senhor a permissão para entrar em Tua santa presença. Para isso, ó Deus, purifica-nos. Ajuda-nos, ó Deus, por meio do Espírito Santo do Senhor, a que possamos adorar o Senhor, onde quer que estejamos, em espírito e em verdade, ó Deus. Porque é assim que os verdadeiros adoradores o fazem. Ajuda-nos nisso, ó Deus, por meio da iluminação do Santo Espírito do Senhor, para que tudo que façamos durante esse dia, o dia do Senhor, seja, ó Deus, nesse momento em que nós adoramos o Senhor, em que nós ouviremos a Tua palavra, seja no nosso culto no lar, nosso culto doméstico com os nossos familiares, na leitura individual, nas orações, tudo o que façamos, ó Deus, façamos para a honra e para a glória e louvor do Senhor. Assim nós oramos ao Senhor e agradecemos o privilégio que nós temos de nesta manhã, na manhã de um dia do Senhor, podemos abrir a Tua palavra e meditar na Sagrada Escritura. Assim nós agradecemos e oramos, em nome santo de Jesus Cristo. Amém. Nós vamos ainda louvar o nosso Deus, agora vamos cantar a Ele e vamos fazer uso do Salmo 24 para louvarmos e bendizermos o nome do nosso Deus. Salmo 24. Sua plenitude, o mundo e todos os habitantes seus, pois sobre os mares Ele a fundamentou e sobre as correntes estabeleceu. Subirá para o monte do Senhor, ou quem estará no
no seu santo lugar. Aquele que é limpo de mãos e coração, não ama a vaidade, enganoso não é. Tal homem recebe a bênção do Senhor, justiça do Deus da sua salvação. Tal é a linhagem daqueles que o buscam, que buscam a face do Deus de Jacó. Erguei já, ó portas, as vossas cabeças, portais eternais, levantai-vos ao Rei, a fim de que entre ali o Rei da Glória. Portais eternais, levantai-vos ao Rei. Quem é o Rei da Glória, este Rei tão glorioso, Senhor das batalhas, que é forte em poder? Erguei já, ó portas, as vossas cabeças, portais eternais, levantai-vos ao Rei. A fim de que entre ali o Rei da Glória, portais eternais, levantai-vos ao Rei. Quem é o Rei da Glória, este Rei tão glorioso? Ele é o Rei da Glória, das hostes, Senhor. Nesse instante nós faremos agora uma oração de ações de graças e de súplica. Mais uma vez eu convido meus irmãos a irmos ao Senhor em oração. Deus bendito, nós queremos mais uma vez buscar a Tua santa presença, Senhor, nesse instante para trazermos diante do Senhor as nossas ações de graça, Senhor, por todos os Teus benefícios para conosco. Temos, ó Deus, mais um dia de vida para vivê-lo aqui como igreja, como peregrinos e forasteiros, para testemunhar acerca, ó Deus, da Tua santa palavra, acerca de Cristo, acerca da Sua obra, para, ó Deus, desfrutarmos daquilo que o Senhor nos concedeu por meio da Tua criação. Então temos, ó Deus, o ar para respirar, temos, ó Deus, tudo aquilo que o Senhor provê por meio da natureza para nos alimentar, o pão nosso de cada dia. O Senhor nos dá a vestimenta, o Senhor tem nos concedido e mantido a nossa saúde. Nós te bendizemos por isso, bendizemos pela família que o Senhor nos dá, ó Deus, por podermos estar reunidos com a nossa família neste dia. Agradecemos ao Senhor, ó Deus bendito, todos os recursos, como trabalho, como estudo. Embora, ó Deus, estejamos vivenciando um contexto muito difícil, mas o Senhor de fato tem mantido toda a Tua providência, ó Deus, tem cuidado de nós. Nós adoramos o Senhor por isso. Nós queremos também suplicar ao Senhor, em primeiro lugar, pelo mundo, Senhor. O mundo está sofrendo, ó Deus bendito. Sabemos que o mundo jaz em trevas, jaz no maligno. A grande quantidade de pessoas nesse mundo são inimigas do Senhor, são pessoas que precisam vir e correr desesperadamente para Cristo o quanto antes. Sabemos que muitas vezes o mundo é punido pelo Senhor por causa do seu pecado. Nada foge ao Teu controle, ó Deus. O Senhor não é apenas o Deus que cria, que governa, que sustenta, o Deus soberano, o Deus de providência, um Deus de amor, mas também é um Deus de justiça. Mas nós queremos ainda assim, ó Deus, entendendo tudo isso que diz respeito ao Teu ser e à Tua pessoa, clamar e suplicar pela Tua misericórdia. Ó Deus, tem misericórdia desse mundo, Senhor.
Tem misericórdia das famílias que perderam seus entes queridos em meio a essa devastação do coronavírus. Tem misericórdia daquilo que já tem acontecido em nosso país, ó Deus. Nós estamos beirando aí quase 100 mortes já no nosso país. São milhares de pessoas infectadas. Nós estamos, ó Deus, confinados aos nossos lares. Isso é vontade do Senhor. E o Senhor tem um propósito nisso também. Nós suplicamos a que o Senhor nos mostre, desvende aos nossos olhos qual é o propósito do Senhor em tudo isso para a tua igreja. Se for de fato retornarmos aos nossos lares, estarmos confinados, sermos privados, ó Deus, da adoração comunitária com os nossos irmãos, sermos privados de um culto solene, ó Deus, na igreja, que se isso for pelo pecado da tua igreja, porque a tua igreja em muitos aspectos de fato não tem caminhado segundo as tuas instruções, segundo a tua santa lei, ó Deus, tem misericórdia de nós. Leva-nos de volta, ó Deus, a estarmos alinhados com os teus santos e eternos propósitos, ó Deus. Que nesse instante, ó Deus, possamos aproveitar esse instante, esse momento, esse contexto que temos vivenciado, que não desprezemos, ó Deus bendito, possamos fazer como seres humanos a nossa parte, mas que não o desprezemos dentro do âmbito espiritual, ó Deus. Que possamos aproveitar para refletir sobre a nossa própria vida, para refletir sobre a nossa condição como igreja, para refletir sobre a nossa condição como sociedade, ó Deus bendito, nos arrependermos do nosso pecado, nos voltarmos para o Senhor, para que assim encontremos, ó Deus, favor da parte do Senhor em tempo oportuno. Ser, ó Deus, e mais especificamente agora com os membros da nossa igreja, os membros, ó Deus, das nossas congregações. Visita cada um, ó Deus, daqueles que estão enfermos em seus leitos. Ser, ó Deus, com os mais idosos que fazem parte desse chamado grupo de risco. Preserva a vida desses irmãos. Fortalece a saúde, bem como também, ó Deus, todos os demais membros da nossa igreja. Que nesse instante a tua igreja seja um baluarte nas tuas mãos também, que se mantenha firme, ó Deus, e que ela possa fazer o seu papel diante de uma calamidade como essa, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus bendito, a de fato suplicarmos, ó Deus, nos derramarmos em oração, não é? Nos inclinarmos perante a santa presença do Senhor. Que sejam momentos, ó Deus, em que quando estamos em casa possamos exercitar muitas vezes aquilo que nós não fazemos corriqueiramente, que é a leitura da tua palavra, oração e até o jejum, ó Deus bendito. Nós suplicamos ao Senhor, tem misericórdia, ó Deus, mais uma vez. Ser com aqueles que estão desanimados, ser com aqueles que sofrem de depressão, ser com aqueles que sofrem, ó Deus, de ansiedade, porque esse momento de confinamento não é um momento fácil. Aqueles que têm medo de espaços apertados, de estarem confinados, ó Deus, envia o Espírito Santo do Senhor para confortar, para consolar, para dar domínio próprio a esses irmãos, ó Deus. Ó Pai, em nome de Jesus Cristo, que essa situação ela não se agrave a ponto, ó Deus, de que a população, ó Deus, ou mesmo a tua igreja caia em desespero. Nós temos em quem confiar, nós sabemos em quem confiar, e esse é o Senhor. Nós não confiamos em homens, nós confiamos no Senhor. Nós queremos aqui, ó Deus, suplicar para que não nos falte o discernimento espiritual nesse instante, de saber a quem servimos e a quem pertencemos, ó Deus bendito. Então essa é a súplica que nós fazemos ao Senhor nessa manhã. Ajuda-nos. Consola o coração dos irmãos que estão sofrendo com tudo isso, ó Deus. Aqueles que têm filhos, que trabalham na área da saúde, que saem todos os dias para ajudar aqueles que estão debilitados e ali internados nos hospitais. Os profissionais de saúde, não apenas da nossa igreja, mas da nossa cidade, ó Deus, que tem se empenhado nesse trabalho. Os médicos da nossa igreja. As esposas desses médicos, ó Deus bendito. As grávidas, irmãs que terão que ir em breve ao hospital para dar à luz a seus filhos, ó Deus, preserva a saúde tanto da criança quanto das mães. Ó meu Deus, tem misericórdia do teu povo e da tua igreja, Senhor. Enxuga a lágrima dos teus filhos nesse instante, ó Deus. Reflete a tua glória a esse mundo que tanto tem desprezado, Deus. Nós suplicamos ao Senhor. E, ó Deus, aviva em nós, acima de todas as coisas, a alegria da tua salvação. Essa é a súplica que nós fazemos agora nesta manhã, Senhor. Em nome santo de Jesus Cristo. Amém.
Meus irmãos, eu quero convidá-los a abrirmos no texto da nossa meditação nessa manhã. Nós estamos trabalhando a exposição do texto de Isaías e hoje, mais uma vez, nós vamos dar continuidade, como fizemos na semana passada. Isaías capítulo 3, versos de 1 até o verso de número 8. Eu vou estar mais uma vez fazendo a leitura da palavra do Senhor. Por favor, acompanhe. Diz assim a palavra de Deus. Isaías 3. Porque eis que o Senhor Deus, o Senhor dos exércitos, tira de Jerusalém e de Judá o sustento e apoio, todo o sustento de pão e todo o sustento de água, o valente, o guerreiro e o juiz, o profeta, o adivinho e o ancião, o capitão de 50, o respeitável, o conselheiro, o hábil entre os artífices e o encantador perito. Dar-lhes-ei meninos por príncipes e crianças governarão sobre eles. Entre o povo, oprimem uns aos outros, cada um ao seu próximo. O menino se atreverá contra o ancião e o vil contra o nobre. Quando alguém se chegar a seu irmão e lhe disser, na casa de seu pai, tu tens roupa, sê nosso príncipe e toma sob teu governo esta ruína, naquele dia levantará este a sua voz dizendo, não sou médico, não há pão em minha casa, nem veste alguma, não me ponhais por príncipe do povo. Porque Jerusalém está arruinada, e Judá caída, porquanto a sua língua e as suas obras são contra o Senhor, para desafiarem a sua gloriosa presença. Amém. Vamos orar, irmãos. Senhor, mais uma vez, lemos a Tua palavra e rogamos o Teu auxílio para compreendê-la. Ó Deus, ilumina as nossas mentes nesse instante. Faz a Tua obra, Senhor, na nossa vida. Em nome e por amor de Cristo Jesus, o nosso bendito Salvador. Amém. Meus amados, no último domingo, no domingo passado, nós estudamos uma passagem que apresentou o julgamento final de Deus, justamente os versículos anteriores, os versículos aí finais do capítulo 2. Então esses versículos trouxeram o julgamento final de Deus, um julgamento que abala toda a terra, que humilha todos os arrogantes. E ali aquele julgamento ele termina com uma advertência, exatamente aquilo que está no verso de número 22, não é, do capítulo 2, quando diz então ali a palavra do Senhor. Afastai-vos, pois, do homem cujo fôlego está no seu nariz, pois em que ele é estimado? Esse versículo, irmãos, é uma introdução adequada à passagem dessa manhã, que continua apresentando um julgamento temporal contra a nação de Judá. Nós vamos começar a tratar nessa manhã sobre a situação real de Jerusalém nos dias do profeta. E algo que nós começamos a entender é que, da mesma maneira que a verdadeira religião ela produz uma sociedade verdadeira, e nós conseguimos ver isso lá quando tratamos aqui da exposição dos versos de 2 a 4. E também a religião corrompida, nesse caso, a Jerusalém real, descrita dos versos então do capítulo 2, versos 6 até o verso 21, produz então uma sociedade corrompida. Assim sendo, a lógica bíblica, ela liga os capítulos 2 e capítulo 3, e uma vez que o capítulo 3, o seu primeiro versículo, ele começa com porque ou pois, o capítulo 3, então, ele justifica o chamado para parar de confiar no homem. Deus mostra, então, como a liderança do ser humano provocou o colapso da sociedade. E é exatamente para esse colapso que nós vamos olhar nessa manhã. Então, são exatamente os versos que nós lemos no capítulo 3, de 1 a 8. Percebam, irmãos, que a mensagem dessa sessão que nós vamos trabalhar é extremamente uma mensagem solene. O julgamento divino da sociedade começa a se manifestar em algumas coisas, dentre elas, no desaparecimento de uma liderança sólida, no aparecimento de líderes imaturos e imprevisíveis. Nós vemos a divisão da sociedade, onde haverá então a chamada exploração da diferença de idade. Os valores serão desacreditados e os que deviam ser desprezados, na verdade, são aqueles que tomam a iniciativa. E finalmente nós vemos então um chamado ar de desespero que domina as eleições.
A primeira ação então de Deus, quando nós falamos sobre esse julgamento, é que Deus vai remover tudo aquilo que serve de suporte para essa nação. O verso de número 1, esse versículo deixa claro que o que está prestes a acontecer é algo da mão do Senhor. Veja que Isaías diz, porque eis que o Senhor, ou seja, o Senhor dos exércitos. A primeira coisa que nós observamos é que esse termo Senhor aqui, irmãos, ele diz respeito à soberania de Deus. Ao passo que a expressão que vem logo em seguida, Senhor dos exércitos, ou seja, diz respeito àquele que é o Todo-Poderoso Yahvé, o Deus da aliança. Isso implica, irmãos, em que a soberania de Deus não é só o poder que garante o fim da história, mas também é o poder em operação na ordem detalhada dos chamados assuntos terrenos, de acordo com seus imutáveis propósitos de justiça. Então, perceba, quando nós consideramos as palavras de Isaías, nós devemos assumir que quando líderes caem e líderes se levantam, é Deus quem os remove e é Deus quem os institui. Nós vemos isso no verso de número 1, porque Deus está dizendo que Ele vai tirar todo o sustento e todo o apoio. E nós vemos isso um pouco mais adiante no verso de número 4, quando lá diz a palavra, dar-lhes-ei meninos por príncipes, ou seja, é Deus quem remove e é Deus quem então institui. Mas perceba algo ainda, Ele não faz isso de uma maneira arbitrária. Deus não faz isso de uma maneira opressiva, como se Ele fosse um tirano. Mas Ele faz por meio de um processo de eleição, que nós também vamos ver um pouco mais adiante, nos versos 6 e 7. E Ele também faz isso de acordo com a sua justiça. Então, o grande Deus Todo-Poderoso, Ele está prestes a remover de Judá tudo o que ela pensa que a torna poderosa. E em primeiro lugar, Ele vai remover o sistema de suporte básico. Ainda no verso de número 1, você vai olhar comigo, por favor, para esse versículo. Ele fala em sustento e apoio. A ideia aqui é a ideia de suprimento. E essas duas traduções são a forma masculina e feminina do mesmo substantivo na língua hebraica que se remete a uma expressão idiomática de totalidade, que significa aqui no texto que Deus vai tirar todo o suporte possível sem exceção. Ele não vai deixar absolutamente nada. Então perceba, Isaías começa a esboçar os traços de uma sociedade em colapso, no ponto exato em que o povo começaria a sentir esse colapso mais intensamente, ou seja, na interrupção de suprimentos básicos como comida e água. Tanto é que lá no verso 7, nós lemos no verso 7, diz o versículo lá, na parte B, não sou médico, mas principalmente, não há pão em minha casa. Vejam, irmãos, que esses princípios essenciais para sustentar a vida e que são dados como garantidos, eles serão removidos, provavelmente por duas coisas, fome e seca. Isso nos lembra algo muito importante. O homem ele pode cultivar, o homem ele pode irrigar, o homem ele pode fazer tudo aquilo que ele deseja. Mas o homem não deve se esquecer que é Deus quem traz e é Deus que retém as chuvas. E que é resultado da ofensa contra o Criador que tem como consequência a retenção das bênçãos da criação. Perceba então que quando Isaías fala sobre a soberania de Deus, um Deus que é soberano, quando ele fala sobre um Deus que é todo-poderoso, quando ele fala que é um Deus que não apenas dá, mas um Deus que tira, seja o sustento, seja o suprimento, seja todo o suporte possível sem exceção, Isaías então começa a descrever esse julgamento de Deus exatamente com um motivo teológico. Mas ele continua, irmãos. E percebam que a segunda ação que é descrita no texto, ela é muito mais severa. Porque Deus diz que vai remover toda a liderança digna. Os versos 2 e 3 de Isaías começam então com a chamada liderança militar. Ele fala sobre o poderoso e o homem de guerra. Ele fala literalmente sobre o herói e o guerreiro, que nos mostram as evidências então de segurança nacional. E aqui a ideia de que eles vão ser simplesmente retirados, talvez mortos em batalha, talvez eles simplesmente renunciem sem um sucessor digno
alguém que possa sucedê-los, mas aqueles em quem uma nação confia para protegê-la de ataques não estarão mais disponíveis. Isaías não para por aí. Isaías ainda vai acrescentando títulos, indo de termos gerais do âmbito nacional para o âmbito local. Ele cita, por exemplo, o juiz. Ele fala do profeta, aqueles em quem a nação procurou o quê? Sabedoria, discernimento, mas principalmente ensinar a santa vontade de Deus. Isaías está dizendo que esses serão retirados, ou seja, eles serão levados embora. Isaías continua e mistura aquilo que é legítimo com aquilo que é ilegítimo. O adivinho, o ancião. Ele fala sobre a posição legal e estimada de liderança. Cada cidade tinha os seus anciãos que decidiam os casos chamados cotidianos de pessoas que eram ajudadores para regularem a vida da comunidade. Eles eram como que chamados os homens mais velhos. Eles conquistaram a sua posição por experiência. E isso agora então cria a impressão de um colapso total da estrutura de comando da sociedade. Vai haver então a dissolução da sociedade. O abandono da verdadeira religião são sempre sinais de superstições e de um interesse obsessivo em presságios. É por essa causa, por exemplo, que Isaías vai citar não apenas as coisas de ordem legítima, mas as coisas de ordem ilegítima. Ou seja, aquilo que é legítimo e aquilo que era até ilegítimo, utilizado pela população e pela sociedade, será retirado. No verso 3 ele continua e diz: o capitão de 50, o homem respeitável, o nobre, o conselheiro. Ou seja, ele fala sobre o governo local. Ele diz também que há o encantador perito, o eloquente orador, uma outra ocupação ilegal que os israelitas procuraram para buscar a sua ajuda. E mais uma vez Deus vai remover essa chamada muleta da sociedade judaica, ali de Jerusalém. Mas eu quero chamar a atenção de você para que você observe o termo que aparece ainda aí, sábio ou hábil entre os artífices. Esse é o que nós conhecemos como chamado mestre do comércio, aquele cuja habilidade apoia a estrutura prática de uma sociedade do seu governo. O artesão bíblico, irmãos, era o carpinteiro local, o encanador e, em nossos dias, o eletricista. E aqui você pode perceber a importância dessa posição. Veja, o guerreiro ele era tão poderoso quanto as suas armas militares. Mas a sociedade ela funcionava apenas assim com a estrutura prática. E pense então no efeito em uma comunidade quando, por exemplo, as questões que envolvem encanamentos, as questões de ordem hidráulica e as questões que dizem respeito à eletricidade falham por um tempo. Imagine o caos que se instala na sociedade. No verso 4, essa privação de liderança experiente vai resultar em caos então. E aí ele diz assim: dar-lhes-ei meninos. O Senhor diz: dar-lhes-ei meninos. Meninos, isto é, jovens, marcados pela inexperiência, mas principalmente, segundo o termo utilizado aqui na língua original, impiedosos. Jovens caprichosos, jovens mergulhados em devassidão. A ideia, por exemplo, aqui é a mesma ideia, irmãos, encontrada lá no capítulo 66, verso de número 4, quando Isaías diz: assim eu lhes escolherei o infortúnio e farei vir sobre eles o que eles temem. Porque clamei e ninguém respondeu, falei e não escutaram, mas fizeram o que era mal perante mim e escolheram aquilo em que eu não tinha prazer. Veja, meus irmãos, Deus lhes mostrará a adoração, ou lhes mostrar a adoração que ele requeria, mas eles escolheram seus próprios caminhos, eles escolheram se deleitar em suas abominações. Então veja, que dessa maneira, aqui,
com a remoção da autoridade forte e sábia, começa então a opressão e a violência, que só aumentarão no meio da sociedade. Dos versos 5 até o verso 7, então, já existe, e nós sabemos isso, naturalmente uma sociedade, ou na sociedade, uma tendência à discórdia e a chamada autopromoção implacável, marcada pela competição insana, rumo a todo custo, não é? Ao topo, ou seja, custe o que custar. Eu me lembro que nós até falamos sobre isso em uma das nossas exposições lá no livro de Eclesiastes. Nós percebemos que nos agrupamentos naturais da sociedade, mais especificamente nos agrupamentos de jovens, esses agrupamentos, esses ajuntamentos são marcados por rebeliões. O texto vai nos dizer, o menino vai se levantar contra o ancião, ou seja, a ideia aqui não é apenas de uma revolta, mas também de um espírito arrogante e convencido. É de alguém que realmente se enfurece contra aqueles que deveriam ser os mais respeitados da sociedade. Ou seja, o respeito pelos mais velhos vai se transformar em animosidade. Isaías vai e caminha um pouco mais. A autoridade civil ficará desvalorizada e as pessoas tentarão forçar outras a se tornarem líderes. E mesmo assim, pelas razões mais superficiais, pelas razões mais banais. Mas o texto deixa claro que mesmo isso não será suficiente com os que procuravam serem líderes e se recusavam veementemente, novamente por razões superficiais. Ou seja, eles vão querer líderes para si, mas até mesmo esses líderes vão se recusar veementemente por razões meramente banais e superficiais. Dos versos 6 e 7, então, mostra que na ordem política vai existir uma relutância em tratar da liderança com seriedade. E o espírito público, não é? Ele sofre então um grande baque. Veja que Isaías aqui, nesses versículos 6 e 7, irmãos, ele não está descrevendo eventos propriamente ditos, mas ele está caricaturando as atitudes em que o mérito de liderança, ele não é mais uma ação ponderada, mas ela é precipitada. Quando alguém, por exemplo, diz lá no verso 6, quando alguém se chegar ao seu irmão, na verdade aqui é quando alguém se agarrar ao seu irmão, ou seja, não vai existir mais uma busca pelo melhor candidato, por alguém mais qualificado para ocupar um cargo público, um cargo de liderança, um cargo de governo, mas simplesmente de se aproveitar de alguém que esteja à mão. Um irmão, alguém da família. Então, vai se desprezar a qualificação e vão se valorizar outras coisas, inclusive a própria aparência. Quando lá no verso 6, na parte B, ele vai dizer assim, tu tens roupa, ou seja, tu tens manto. O desespero então ele se instaura, o texto fala ainda no final do verso 6, não é? Toma sob o teu governo esta ruína, então é um monte de ruínas. E a visão desse monte de ruínas para aquele que está sendo pleiteado para assumir um cargo público, um cargo de liderança de governo, ele contagia até mesmo o próprio candidato, como também aquele que está propondo esse cargo eletivo para ele. Mas vejam que ainda por trás dessa caricatura pintada aqui por Isaías, no verso 7 então, apresenta-se ainda mais um agravo, porque ele traz a realidade da falta de disposição em assumir as responsabilidades. E por isso os chamados motivos tão frívolos são apresentados em seu favor. O que Isaías está descrevendo, irmãos? O colapso do caráter e das sociedades nacionais. O espírito que ameaça o bem-estar, a política e a liderança nacionais, finalmente se torna uma piada. Mas por fim, no verso 8, diz Isaías, porque Jerusalém tropeçou e Judá caiu, porquanto a sua língua e as suas obras são contra o Senhor, para irritarem os olhos da sua glória
ou para desafiarem a sua gloriosa presença. Veja que o porquê, no princípio do verso 8, explica as provas do colapso social e de caráter que foram discriminados aqui nos versos anteriores. E o porquanto, quando ele fala lá na parte B do verso 8, explica o porquê traçando uma linha de todas as coisas até a sua causa inicial. Deixa eu explicar melhor. Ele diz que fala e condutas contrárias ao Senhor foi exatamente isso que moveu o julgamento da parte de Deus. A própria experiência de Isaías, irmãos, ensina, por exemplo, quando ele vai citar aqui então, porque Jerusalém está arruinada e Judá caída, porquanto a sua língua e as suas obras são contra o Senhor. Isaías, meus amados irmãos, ele tinha por experiência própria, não é? Ele encarava com extremo temor, não é? Ele tinha conhecimento disso, a seriedade dos chamados pecados da língua. Quando nós chegamos ao capítulo 6, que é relatado então esse chamamento, não é, de Isaías, e quando ele tem então uma visão gloriosa do Senhor no templo, o que é que ele diz no verso de número 3? Ele diz assim: então disse eu, ai de mim que vou perecendo. Percebam a linguagem do profeta. Porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Isaías conhecia por experiência a seriedade dos pecados da língua, irmãos. Mas vejam que isso não é nada mais, nada menos do que a própria Escritura afirma. Por exemplo, o Salmo 15, dos versos 1 a 3, um salmo de Davi diz assim: quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? E ele diz: o que vive com integridade, pratica a justiça e de coração fala a verdade. Mas chama a atenção aqui para o verso número 3, quando ele diz: o que não difama com a sua língua. E lá no final ele diz: é justamente esse homem que habitará junto ao Senhor. Nós poderíamos aqui nos lembrar, por exemplo, das palavras de Tiago acerca desse mesmo assunto. Mas Pedro, em sua primeira carta, 1 Pedro, capítulo 3, verso 10, também nos lembra: pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. Quando Pedro está abordando, por exemplo, o sofrimento, não é, por fazer aquilo que é certo diante do Senhor. Então vejam lá no verso 8, então, o que a palavra nos diz por meio de Isaías? Porquanto a sua língua e as suas obras são contra o Senhor, para desafiarem a sua gloriosa presença. Com a língua, eles desafiaram a presença gloriosa do Senhor. A ideia, irmãos, é que eles oferecem rebelião aos olhos da sua glória. Vejam, a fala e a conduta deles são provocativas. E não é algo simplesmente que eles fazem por fazer, mas isso é fruto de reflexão, ou seja, é uma afronta deliberada contra Deus. E aí Deus, então, ele observa tudo isso, que é ofensivo à sua santidade. Isaías entende que esse pecado está presente naquilo que compõe as acusações contra o seu povo. Por quê? Porque é algo público. Porque é algo declarado, meus irmãos. Porque é algo simplesmente que se mostra, como vai dizer lá o verso número 9, mostra exatamente no rosto o que eles são. Veja que, em suma, os fatores morais, ou seja, a sua língua, as suas obras, os fatores de ordem espiritual, eles afrontaram a gloriosa presença do Senhor, são então a causa, são o motivo do colapso da nação. Então o Senhor, Ele julga.
O Senhor tira todo o mantimento, o Senhor tira a liderança, o Senhor lhes dá jovens devassos. O Senhor permite, numa sociedade em que isso já é instaurado, mas Ele permite mais ainda a opressão de uns para com os outros. O Senhor tira a liderança sábia do meio do povo. A sociedade é uma sociedade que está em colapso. É uma sociedade que simplesmente ruiu. Política, econômica e de maneira religiosa. A sua língua e as suas obras, a sua afronta contra a presença gloriosa do Senhor, são o motivo do colapso dessa nação. Meus irmãos, diante da descrição desse julgamento justo e santo da parte de Deus sobre Judá, sobre Jerusalém, nós precisamos tirar algumas lições para nós. A primeira delas, o texto nos fala sobre a soberania de Deus. Deus dá e Deus tira. E o homem, ele não é capaz de fazer absolutamente nada a esse respeito, porque Deus também é justo, Deus é um Deus de justiça. Isso nos leva à segunda coisa, falar exatamente sobre essa justiça de Deus. Por quê? Porque Deus não deixa o pecado impune. Percebam, meus irmãos, nós estamos falando de uma nação que lá no capítulo 1, num primeiro momento é uma nação que é entregue a algozes, é entregue a conquistadores, campos queimados, colheitas levadas, pessoas assassinadas. Num segundo momento nós vemos uma nação que agora prospera com riquezas, ela tem tudo de bom, ela usa questões de ordem natural, ela usa as questões que envolvem o conhecimento do homem, as construções, não é? Símbolos e ídolos, então, do seu poderio. O que parece muitas vezes e o que transparece muitas vezes para o mundo que Deus simplesmente fecha os seus olhos ou vira as suas costas para o pecado da humanidade, mas a grande verdade é que Deus é um Deus de justiça e Ele não deixa o pecado impune. Mas como eu disse, em certas ocasiões Ele permite que o ser humano se aprofunde mais nele ainda. A nação, como eu disse, ela vivia em função do acúmulo de riquezas, da idolatria, da corrupção da religião. E o Senhor estava permitindo isso. Deixa eu te fazer uma pergunta, que nos traz também uma lição. A realidade de Jerusalém e de Judá não é a realidade do Brasil, irmãos. O brasileiro é exatamente como os israelitas. Eles se gabavam de ter o seu Deus. O Senhor é o nosso Deus. Mas eles não serviam e nem o obedeciam como o seu Deus. O que o brasileiro diz acerca de Deus? Nós já ouvimos muito isso. Deus é brasileiro. Mas ele não é. Irmãos, o Brasil está a anos-luz de ser uma nação cujo Deus é o Senhor. Ela não é. Percebam como, na realidade do profeta, como em Judá e como em Jerusalém, o Brasil, meus irmãos, é uma nação corrompida. É uma nação cujo Deus não é o Senhor. Ele não é. Tudo nessa nação está corrompido. Percebam, irmãos, homens impiedosos são os nossos líderes. E preste atenção no que eu vou dizer, irmãos. Para se acabar com uma nação, ou mesmo com uma igreja, não é necessário criar uma divisão. Não é necessário expor algum escândalo. Mas é muito simples. É você ter a liderança, uma liderança que não é temente a Deus. É você colocar líderes sobre vocês, líderes sobre a nação e líderes sobre a igreja que não são homens de Deus.
que não buscam o reino de Deus, que não buscam a justiça do Senhor, que não buscam a glória de Deus, que não temem a Deus. Então não é necessário, para se acabar com uma nação ou mesmo com uma igreja, criar uma divisão ou expor um escândalo. Basta uma liderança sem Deus. Em quarto lugar, percebam que na degradação de uma nação sempre estará descortinada a sua afronta deliberada contra Deus. E os olhos, não devemos nos esquecer, irmãos, que os olhos de Deus permanecem sobre as nações e a sua glória é manifestada entre elas. Mas vejam que eles, ou seja, os homens, quanto mais conhecem a glória, mais orgulho têm em desprezá-la e convertê-la em vergonha. Nós devemos entender, irmãos, e compreender definitivamente que a ruína de pessoas e nações se devem a seus pecados. Percebam que se os homens tão somente parassem de provocar a Deus, mas o honrassem, Deus não lhes faria mal algum. E aí eu quero lembrar vocês de 1 ou 2 meses atrás, um determinado filme de um determinado grupo afrontando a pessoa do nosso Cristo. Eu quero lembrá-lo do último carnaval, as blasfêmias, os insultos à pessoa de Cristo. E percebam que isso não me causa espanto. Eu até entendo o porquê disso. Essas pessoas não creem em Deus. Essas pessoas acham que Deus é um Deus que criou as coisas, se assim elas podem acreditar. Quando não creem em Deus, elas acham que esse Deus criou as coisas, mas Ele não liga. É um Deus passivo. É um Deus controlável. Ele até criou, mas agora as suas criaturas fazem o que bem querem. Mas irmãos, eu posso garantir que não é assim. Eu não falo nesse instante apenas à igreja. Eu falo a todos aqueles que são passíveis de me ouvir como um pregador do Evangelho. Vocês acreditam mesmo que isso passará sem Deus responder a tais afrontas? Vocês acreditam que as últimas coisas que nós temos visto nas mídias sociais, nas ruas das cidades, no teatro, no cinema, contra a pessoa de Cristo, isso vai passar sem que Deus responda a tais afrontas? Vocês são coitados. Vocês não perdem por esperar. Deus é soberano. Deus é o todo-poderoso Deus. Deus é um Deus de justiça. E Ele não deixa o pecado impune. E só há uma saída para isso. O livro de Crônicas, capítulo 7, versos 13 e 14, diz assim a palavra do nosso Deus: se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra.
Essas palavras foram ditas na segunda aparição do Senhor a Salomão. E aqui o Senhor nos mostra que só existe uma única saída para o pecado. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos. A palavra de Deus está nos falando sobre arrependimento. A palavra de Deus está nos falando sobre vir a Cristo. Em Isaías, no capítulo 53, versos de 4 a 12, o profeta diz: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matador, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou na sua boca. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. O meu servo justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as suas iniquidades ele levará sobre si. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Meus irmãos, minhas irmãs, amigos, muitas nações perecem em seus pecados. Muitos homens perecem por falta de Deus. Mas graças a Deus, segundo o texto que nós lemos, ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Muitos também serão salvos. No livro de Apocalipse, no capítulo 21, versos de 23 a 27, quando João tem ali a revelação da parte do Senhor sobre uma gloriosa visão de Jerusalém, então Jerusalém celestial, ele diz o seguinte: a cidade não precisa nem do sol e nem da lua para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou. A mesma glória que é desprezada pelos homens, ele diz: a glória de Deus iluminou a Jerusalém celestial, e o Cordeiro é sua lâmpada. Ele diz: as nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. As suas portas nunca jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite. E lhe trarão a glória e a honra das nações. Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada,
nem o que pratica abominação, percebam, irmãos, nem o que pratica mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Meus irmãos, que mensagem gloriosa. De um Deus que é soberano, de um Deus que é justo, de um Deus que julga o pecado das nações, de um Deus que julga as abominações dos homens, de um Deus que condena tudo aquilo que afronta a sua presença gloriosa, mas de um Deus gracioso que resgata o homem dos seus pecados por meio do Senhor Jesus Cristo. Do Deus que resgata as nações dos seus pecados por meio do glorioso Senhor Jesus Cristo. Quiçá assim seja com a nossa nação, com o nosso país, que em nada é diferente de Jerusalém e Judá, uma nação corrompida e mergulhada em pecado e corrupção, que afronta a presença gloriosa do Senhor e do seu Cordeiro. Uma nação constituída de homens pecadores, mas sobre muitos dos quais, o Senhor lançará a sua graça e a sua misericórdia, quando estes, por meio do Evangelho, correrem para o Senhor Jesus Cristo. Que nosso Deus, nessa manhã, meus irmãos, nos abençoe. Que Ele fale ao nosso coração. Que Ele confronte o nosso pecado. E que diante da visão que nós temos também do nosso país, sobreposta então à visão de Judá e Jerusalém, como filhos de Deus, como povo do Senhor, nós clamemos mais pelo nosso país. Não pensando apenas no coronavírus, no Covid-19 e nesse grande problema que nós estamos enfrentando. Ele é um grande problema. Mas ao mesmo tempo é um problema ínfimo diante do grande problema da nossa nação, do imensurável problema da nossa nação. O seu pecado. Que Deus tenha misericórdia de nós. E que o Senhor use a igreja para que ela seja uma luz nesta nação. Que Deus abençoe, meus irmãos. Vamos orar. Pai bendito, obrigado pela tua palavra nessa manhã. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor é um Deus soberano, é um Deus justo. É um Deus que varre o pecado da vida de muitos homens. Salva e arranca os seres humanos contaminados e corrompidos por tantas abominações e os torna novas criaturas em Cristo e por meio de Cristo Jesus. Pai, aqui o nosso clamor diante daquilo que vimos, diante da manifestação da tua justiça, que certamente viria tempos depois para Judá e Jerusalém. E nós, olhando para esta triste realidade, para essa terrível realidade, nós clamamos pelo nosso país, Senhor. O nosso país não é diferente, o nosso país é tão mau quanto, e em proporções até maior, Senhor. Por isso, ó Deus, nós suplicamos a tua misericórdia. Nós sabemos, ó Deus, que hora ou outra o Senhor vai julgar a nossa nação. O Senhor não vai se calar, o Senhor não vai permanecer calado, mas haverá o tempo em que o Senhor se levantará
contra a nossa nação, contra este povo idólatra, contra este povo que acha que esta nação, por ser uma nação rica, ela pode tudo, contra este povo que vive de fato uma religião falsa, cheia de misticismos e de paganismos e de misturas. Uma nação, ó Deus, que, tirando aí poucos focos de um cristianismo autêntico, em sua grande maioria não glorifica o Senhor, mas atenta deliberadamente contra a presença gloriosa do Senhor. Ó Deus, tem misericórdia. E no momento em que o Senhor estiver julgando esta nação, olha, ó Deus, com um olhar de misericórdia sobre o teu povo, sobre a tua igreja. Essa é a súplica que eu faço nessa manhã, ó Deus. Mas ao mesmo tempo, para olharmos para a graça do Senhor, por meio de Cristo Jesus. Se de fato nos humilharmos e buscarmos a santa presença do Senhor por meio de Cristo, os pecados serão perdoados. E graças ao Senhor por isso. É o Senhor que provê isso. Assim nós oramos em nome de Cristo. Amém. Meus irmãos, nós vamos cantar o último hino, o hino de número 42, O Grande Amor de Deus. E nós vamos partir então para estarmos encerrando essa nossa atividade nessa manhã. Esse nosso momento de louvor e de adoração. Hino de número 42. Vamos cantar. Deus demos glória por seu grande amor, o Filho bendito por nós todos deu, e graça concede ao mais vil pecador, abrindo-lhe a porta de entrada no céu. Todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Ó graça real, foi assim que Jesus, morrendo seu sangue por nós derramou, herança nos céus com os santos em luz, legou-nos aquele que o preço pagou. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Tal prova de amor nos persuade a confiar nos merecimentos do Filho de Deus, e quem a Jesus pela fé se entregar vai vê-lo na glória eterna dos céus. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu
Senhor Deus, por esse momento que temos nessa manhã, na santa presença do Senhor. Continua nos abençoando durante todo esse dia do Senhor, Deus, para que possamos meditar, para que possamos orar, remir bem o nosso tempo na santa presença do Senhor. E abençoa-nos também logo mais à noite com mais uma mensagem da parte do Senhor. Assim eu oro, ó Deus, para que o Senhor continue dando sustento, ó Deus, aos teus filhos. Mesmo diante desta crise, sabemos que nós vamos ser e continuaremos sendo sustentados pelo Senhor. Nós não devemos ter dúvidas disso, ó Deus. Haja o que houver, o Senhor estará conosco. Assim nós agradecemos em nome e por amor de Cristo Jesus. Amém. E que a graça do nosso bendito Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão do Santo Espírito esteja sobre todos nós, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe, irmãos. Até a noite. Fiquem com a paz.